Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo 50. A palavra de Deus para o nosso coração. Esse seminário de inteligência financeira, são 3 bases: mentalidade, fundamento e fé. Vamos falar das 3 coisas. E no Salmo 50 tem uma palavra do Senhor para as nossas vidas que traz uma revelação tremenda. Asaf, um adorador, no Salmo 50 diz: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimalhas aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém? Se nós formos trabalhar a ideia do que seria uma administração financeira com inteligência, a gente encontraria em diversos livros e compêndios algumas técnicas que são bem inteligentes para administrar de forma adequada aquilo que nós ganhamos. Ocorre que aqui na terra, tudo que nós fazemos sem depender de Deus, sem fé, a Bíblia chega a dizer que é pecado, né? Nós que cremos em Deus sabemos que se a mão de Deus não estiver ali, nos abençoando, nada segue adiante. Às vezes o homem junta alguma coisa nessa vida, e aí de repente aparece uma enfermidade, e a enfermidade leva tudo. Outra hora, como agora, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o pessoal está se preparando para fugir, de um furacão. E mais de 1 milhão de pessoas estão deixando suas casas. E eu vi hoje uma reportagem falando assim, que eles estão fotografando a casa com detalhes, filmando a casa, para depois cobrar da seguradora a reparação da casa. Porque pode ser que volte e não encontre mais nem casa no lugar onde está a casa. Então o furacão pode levar tudo.
E aí não adianta ter juntado ou feito uma mansão, e quanto mais cara for a mansão, maior vai ser o prejuízo. E a seguradora, por mais que repare, nunca devolve tudo que foi colocado ali. Então você imagina que quando o homem faz planos e ele não pode contar com Deus, essa matemática financeira não vai resolver muito. Mas eu poderia dar 3 conselhos básicos para quem quer, de alguma maneira, vencer na vida financeira. Os 3 conselhos básicos são: nunca gaste mais do que o que você ganha. E aí vem um segundo conselho: ganhe o suficiente para você gastar. São 2 conselhos básicos. E o terceiro é guarde 1/5 do que você ganha. Se uma pessoa consegue viver com esses 3 preceitos, ela fica rica. Porque se ela consegue guardar 20% do que ganha e aplica, não gasta mais do que ganha, e ganha o suficiente para poder gastar, ela tem uma administração financeira adequada. E aí tem técnica para tudo. Como é que eu faço para não gastar mais do que eu ganho? A primeira coisa que eu tenho que fazer é anotar tudo que eu gasto. Desde uma balinha que eu compro, até o carnê do imóvel, até o que eu pago de água, de luz, qualquer coisa que eu gasto, anoto um mês inteiro, 2 meses, 3 meses, aí eu encontro a média de quanto é que eu gasto. Quando eu descubro quanto é que eu preciso gastar, eu vou trabalhar para ganhar mais que aquilo que eu estou gastando. Então, eu não vou gastar mais do que ganho e vou dar um jeito de ganhar mais do que gasto. E esse ganhar mais do que gasto tem que dar 20% a mais, porque eu tenho que guardar 1/5. Então, se eu aplicar a minha inteligência a fazer isso, eu assessorei um rapaz na igreja, assessorei assim, ele estava para divorciar porque ele não conseguia administrar as finanças dele, muito endividado, e ele resolveu ser autônomo. Nada de errado alguém ser autônomo, mas tem que entender que se você é autônomo, você não tem uma renda certa, você vai ter que trabalhar mais que as outras pessoas. Às vezes a pessoa fala assim: eu tenho liberdade de tempo porque eu sou autônomo, mas às vezes essa liberdade dá ao sujeito uma inconstância no trabalho e daqui a pouco ele não está ganhando o suficiente. Aí junto com ele nós fizemos isso, levantamos todos os gastos da casa dele, e aí quando nós levantamos tudo que ele gasta, descobrimos que trabalhando 20 dias por mês, ele teria que ganhar tipo assim, R$180 por dia, porque ele gastava uns 3.600 por mês. Falei, vamos arredondar para 200, para você ganhar por dia R$200. Então, já que você é autônomo, você vai sair de casa às 6 horas da manhã, todos os dias, para fazer o seu trabalho, e você só pode parar de trabalhar depois que tiver ganhado 200. Antes de ganhar R$200, você não pode voltar para casa. Aí, se der 6 da tarde, eu ganhei só 150. Arruma um balde, água, vai lavar carro, arruma uma enxada, vai capinar, mas você tem que voltar para casa com R$200. Bem, o fato é que ele começou a aplicar isso, e ele começou a ganhar mais que R$200 por dia. E para poder encaixar em 200, nós cortamos algumas despesas que ele tinha, que eu falava assim: você não tem como ter esse tipo de despesa. Por exemplo, eu falei para ele assim: olha, você não tem como pagar a escola particular para o seu filho. E perto da sua casa tem uma escola pública. Ah, mas a pública é ruim. Sim, mas você não consegue pagar a particular. Tem que ser a pública. Não dá para almoçar no Girafas. Um pouquinho acima tem o comunitário. Lá você pode almoçar. Para poder comer no Girafas, você vai ter que ganhar um pouco mais. Aí não é 200 por dia, vai ter que trabalhar mais. Você está disposto? Se estiver disposto, em 2 meses a vida estava equilibrada. Começou a pagar as dívidas, estava caminhando muito bem. Mas aí, quando equilibrou a vida, começou a fazer outras dívidas. Deu um problema sério na família. Bem, o resultado não foi bom, não. Porque a inteligência durou por pouco tempo, foi utilizada por pouco tempo. Então, se eu for trabalhar aqui com inteligência, dar conselhos para você, eu posso falar essas 3. Aí eu estou vencendo minha cota hoje. Quais são as 3 coisas que eu tenho que fazer? Primeiro, anotar tudo que eu gasto. Depois que eu identifico tudo que eu gasto, eu tenho que ganhar mais do que eu gasto. Então, eu vou ter que trabalhar para ganhar mais. E eu vou trabalhar para ganhar mais e ganhar mais assim. Se eu gasto R$1.500 por mês, eu tenho que ganhar pelo menos R$1.900 e pouquinho para poder guardar 20%, para guardar 1/5. Então, se eu ganho 2.000, eu tenho que guardar 400. E aí, com 1.600, eu tenho que suprir todas as minhas despesas. Inclusive, eu tenho que, primeira coisa a fazer,
devolver meu dízimo, minhas ofertas, entregar minhas ofertas e depois eu faço os outros cálculos. Dízimo e oferta também entra no cálculo do orçamento. Aí você fala assim, pastor, mas se eu não puder ganhar mais, aí você tem que gastar menos. É bem simples. Então vai diminuir o gasto. E como é que eu diminuo o gasto? Aí eu não sei como é que você se alimenta. Vai ter que trocar umas coisas um pouco mais caras por outras um pouco mais baratas. Não sei como é que veste, vai ter que trocar por outras mais baratas. E assim, do ponto de vista da administração financeira, quando a pessoa se adequa ao que ela ganha e consegue viver isso, gasta dentro do que ganha. Sempre, aí trabalha mais para poder ganhar mais do que gasta e guarda 20%. São os 3 conselhos. Ter uma renda que supere minhas despesas. Trabalhar sempre a minha despesa, ficar dentro do meu orçamento e guardar 20%. Terceiro conselho, eu vou ficar milionário. A pessoa que faz isso, mesmo que ela ganhe só R$1.000 por mês, se ela conseguir guardar R$200 por mês, em 10 anos, ela tem o dinheiro para comprar uma casa. Se guardar e aplicar, juros sobre juros, vai ter dinheiro para comprar uma casa. É só fazer o cálculo e começar. Aplica para você ver. Você vai entender que é possível fazer isso. Agora eu estou falando de inteligência. Agora, quem é mais inteligente que a pessoa que simplesmente faz cálculos e anota numa planilha o que está gastando, o que está recebendo e o que está guardando? Quem é mais inteligente? Quem conta com aquele que é dono de todas as finanças. Esse texto aqui, em 2 ocasiões, Deus fala assim, eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono de tudo. E na verdade aqui, como a gente está falando, né, no tema do congresso, colocamos assim, mentalidade, fundamento e fé. Esse texto aqui fala de 3 coisas. Primeiro, Deus se apresenta, Ele fala quem Ele é, Ele se apresenta com 6 características. Depois, Deus fala quem é o justo. Ele fala quem é o sujeito que vai conseguir prosperar. E depois ele fala quem é o ímpio, quem é o sujeito que não vai conseguir prosperar. E ele termina o texto dizendo assim, ele primeiro fala quem é ele, depois ele fala quem é o justo, depois ele fala quem é o ímpio. Fala quem é o servo e fala quem é o rebelde. E ele termina dizendo bem assim, o rebelde vai ser despedaçado. Tudo que ele fizer vai despedaçar. Já o justo será salvo. Vai encontrar salvação. Em tudo vai ter salvação. Sabe o que é ter salvação, gente? Não é só ter vida eterna, não. É que a vida eterna é a maior salvação que Jesus conquistou na cruz. Mas Ele também conquistou cura. Ele conquistou liberdade. Ele conquistou saúde, né? Ele conquistou para a gente também a prosperidade. Com a morte dele na cruz, cada derramamento do sangue de Jesus tem um significado. Ele derramou sangue 7 vezes. Saiu sangue pelo suor, que transformou em gota de sangue. Foi o primeiro sangue que Jesus derramou, foi o do suor. O segundo sangue foi do rosto, porque ele levou murros e arrancaram a barba dele, na mão. Desfiguraram o rosto dele fazendo isso. Saiu sangue do rosto. Depois saiu sangue da coroa de espinhos, que furou a cabeça dele e fez brotar sangue. Depois sangue das mãos, depois sangue dos pés. Antes disso, sangue das chibatadas das costas. Depois sangue das mãos, depois sangue dos pés. E depois sangue do coração, quando ele foi traspassado por uma lança. Cada derramamento de sangue desse tem uma finalidade, tem um propósito. Mas eu queria só destacar um. Quando o homem pecou, o jardim do Éden, antes do pecado, só produzia fruto bom, não tinha inseto, não tinha erva daninha, não tinha espinho, não tinha brolho, não tinha nada. Mas por causa do pecado, Deus disse, produz a terra cardo e espinho. E a terra foi amaldiçoada com essa planta ruim. Se não tivesse planta ruim, só teria planta boa, só teria prosperidade. Então o espinho representou a maldição na produção. A produção era para ser só de fruto bom. Quando o pecado veio, passou a nascer espinho. Aí quando esse espinho, que brotou no jardim do Éden, foi para a coroa e furou a cabeça de Jesus, o sangue de Jesus quebrou a maldição do espinho. Estão entendendo o que eu estou falando? Espinho é maldição. E maldição que está ligada à área financeira.
E quando o sangue de Jesus tocou aquele espinho, a maldição que estava no espinho foi quebrada pelo poder do sangue de Jesus. De modo que o Senhor Deus tem prosperidade para a nossa vida. E eu queria hoje falar de Deus, quem é Deus. Eu queria falar quem é o escravo, o insubmisso, que está mencionado aqui, o ímpio. E eu quero falar do justo, que está colocado aqui, do servo que está colocado aqui, para te mostrar o que é ter uma mentalidade, um fundamento e fé como inteligência financeira. Então, eu falei do técnico, agora eu vou falar da fé, vou falar da Bíblia, tá? A nossa inteligência financeira está muito mais voltada àquilo em que nós acreditamos, ou em quem nós acreditamos, do que naquilo que nós efetivamente fazemos. E Deus tem me mostrado de diversas maneiras que se tem uma coisa que agrada a Ele, é a dependência que nós temos dEle. E é inteligente quem? Quem no lugar de se apegar naquilo que Deus pode nos dar, se apega ao Deus que pode nos dar todas as coisas. A inteligência financeira está muito mais ligada a isso. Ao que eu devo me apegar? A tudo que Deus pode me dar? Ou a Deus que pode me dar tudo? O que é mais importante? Por exemplo, se você vem numa reunião dessa aqui, para ouvir de inteligência financeira, você está dizendo para todo mundo que você prefere o Deus que pode te dar tudo, do que tudo que Deus pode te dar. Porque nesse momento alguém está curtindo algo que Deus deu e não está aqui curtindo Deus que deu algo para essa pessoa. E a gente inverte as coisas. Pastor Adriano já viu lá que na oração do Pai Nosso, qual é a parte da prosperidade? Então, a parte da oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a pedir prosperidade. Qual é a parte? O pão nosso, de cada dia nos dá hoje. Olha como é que Deus quer a nossa dependência. Jesus não fala para orar assim, ó, pede o pão da semana, pede o pão do mês. Pede o pão nosso de cada dia. Porque o que Jesus está dizendo? O que agrada o coração do Pai é saber que você confia que o pão de cada dia quem dá é Ele. Não adianta querer acumular maná para o dia seguinte, vai dar bicho. Deus vai te dar todo dia. Aí sabe quando é que Deus fica triste? Quando Ele vê a gente ansioso. Porque amanhã, como é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou fazer amanhã? No lugar de estar curtindo hoje, que eu estou tendo um dia completo, um dia de vitória, estou podendo terminar na casa de Deus, estou preocupado como é que eu vou fazer amanhã. Como é que eu vou acordar amanhã para ir trabalhar? Como é que eu vou acordar amanhã para ir estudar? Como é que eu... Você pode dormir a noite toda, e tem gente que foi dormir 8 horas da noite, vai amanhecer amanhã quebrado. E você pode dormir hoje meia-noite, depois de ler a Bíblia e fazer tudo, e acordar amanhã 5 horas da manhã inteiro. Porque quem te dá energia é Deus. E aí Deus te convida, cuida do que é meu, aceita os meus convites, faz o que eu te peço para fazer e fica tranquilo, que eu vou aceitar os teus convites, vou cuidar do que é teu, vou fazer o que você precisa para você. A inteligência é essa. Aí a pessoa, pastor Adriano, na hora de orar, fala assim, a padaria de cada dia me dá hoje. Jesus não ensinou a gente a pedir a padaria, gente, nem o forno para fazer o pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui nesse texto, Deus se apresenta e Ele fala tremendamente quem Ele é. Ele começa dizendo assim, ó, 6 características de Deus, rapidamente. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo, eu sou poderoso. Entenda uma coisa, Ele é poderoso. Então, você fala assim, eu estou com um problema. Deus fala, eu sou poderoso. Tem uma coisa aqui impossível. Deus fala, eu sou poderoso. Tem uma coisa que é difícil. Eu sou poderoso. Ele é poderoso. Ele está dizendo, eu sou poderoso. Não é você que é poderoso, não. Eu sou poderoso. Deus está dizendo, eu sou poderoso. Ele começa se apresentando assim. Fala o poderoso. Deus se apresenta como poderoso. Mentalidade, fundamento e fé. Fundamento, a palavra. Mentalidade, no que é que eu confio? Fé, Deus é todo poderoso. Ele é quem pode me fazer qualquer coisa. Uma das características de Deus, um dos atributos de Deus, né, é a onipotência. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. E ele sempre diz, eu sou o Todo-Poderoso. Segundo, ele fala assim, eu falo.
eu não fico em silêncio, eu não guardo silêncio, eu falo. Então Deus diz assim, olha, eu sou o Todo-Poderoso, e eu falo, eu aviso, eu digo antes das coisas acontecerem, como é que deve ser. Eu dou alerta, eu mando o profeta, eu mando o sacerdote, eu mando a minha palavra. Eu aviso aqui, eu estou dizendo, o Senhor está nos avisando todo o tempo aqui, ó. Por que a gente tem que ler a palavra todo dia? Porque Deus fala. Eu preciso ler porque Deus vai estar falando e Ele vai falar algo específico para mim. E às vezes um texto que eu leio num dia, salva aquele dia, resolve o problema naquele dia. Deus fala. Deus está dizendo assim, olha, eu sou todo poderoso, mas antes de usar o meu poder, eu falo. Eu falo o que você tem que fazer para que eu possa agir com poder. Eu falo o que você não pode fazer, porque senão você vai sofrer. Eu falo qual é a oração que você tem que fazer. Eu falo o que você precisa para a sua vida. Eu falo o que é o certo, eu falo o que é o errado. Aí, terceiro, Deus fala assim, eu julgo, eu sou o juiz. Olha só Deus dizendo, imagina que você está contando para Deus seus problemas, Deus fala assim, eu sou poderoso, eu falo, eu aviso, eu respondo, eu atendo a oração. Agora eu sou juiz, eu julgo. Na hora que eu vou fazer algo, que eu vou tomar uma decisão, eu faço isso como juiz. O que caracteriza um juiz é a sua capacidade de ser imparcial. É mais ou menos assim. Se tem uma regra que diz que para entrar nessa igreja tem que ter um ingresso, e você colocar um juiz ali à porta, como é que ele vai agir? Chega ali o maior inimigo desse juiz, mas mostra o ingresso. O que o juiz fala? Entra, você tem o ingresso. Chega ali uma pessoa que ele não conhece, ele fala, tem o ingresso. Entra, você tem o ingresso. Chega alguém que é da família dele, o pai dele, a mãe dele, o filho dele, não tem o ingresso. O que ele fala? Não vai poder entrar. Ah, mas você é meu pai, você pode. Não, eu sou juiz. Deus está dizendo, eu sou juiz. Eu julgo todas as coisas. Então quando a gente pede algo para Deus, Deus está dizendo assim, ó, sou todo poderoso, eu falo, mas eu sou juiz. Eu vou julgar. E ele completa, eu sou testemunha. Gente, a pior coisa do mundo é ser julgado por alguém que testemunhou o que aconteceu, porque não tem como mentir. Uma das coisas que, na minha função, dá mais trabalho, é descobrir em quem acreditar. Porque cada testemunho conta uma coisa. Então, muitas vezes, teve uma decisão do juiz e fala assim, como é que o juiz condenou fulano? Foi pelo que a testemunha disse. Ou então, como é que o juiz absolveu? Foi pelo que a testemunha disse. Agora, Deus está dizendo, eu não escuto testemunha, não, eu sou testemunha, eu estou vendo todas as coisas. Eita Jesus, olha só, escuta o que Deus está falando, ó, quem é inteligente aqui, vai sair mais inteligente ainda. Deus está dizendo, eu sou poderoso, eu falo, eu aviso tudo que me agrada, tudo que é certo, tudo que é errado, eu aviso. Eu sou juiz, mas sou também testemunha, eu vejo todas as coisas, eu escuto todas as coisas, eu vejo mais, eu não vejo só a aparência não, eu vejo o coração. Deus está dizendo isso. Eu sou testemunha. Então quando Deus julga, Ele não julga de ouvir dizer não, Ele julga porque Ele é testemunha. Lembra o que foi que Deus falou para Satanás sobre Jó? Viste meu servo Jó, eu sou testemunha do quanto ele é fiel. Aí o diabo falou, não, mas apronta com ele para você ver. Deus é testemunha. E aí, olha só, se eu sou inteligente, eu tenho que perguntar assim, o que Deus está testemunhando na minha vida? O que Deus está testemunhando? Deus está vendo, ó, Ele é poderoso, Ele fala, Ele é juiz, Ele é testemunha. A quinta coisa que ele diz esse texto, aqui só tem gente inteligente, a partir de hoje, você vai ver Deus de uma forma diferente. E vai entender que, aí olha isso aqui, aí está muito difícil, pastor, porque Deus aí está muito forte, Deus está, só que esse Deus que eu estou falando aqui,
ele decidiu algo dentro do poder dele. Todo o poder que ele tem, ele decidiu o seguinte: vocês vão ser meus filhos e eu vou ser pai de vocês. Aí resgata tudo, né? Pensa nesse contexto. Deus, com poder para decidir qualquer coisa, decidiu ser nosso pai. E nos deu a condição de filhos. E ele fala: quando orarem, orem assim: Pai nosso. Me chama de pai. Olha que beleza, esse é o lado bom, né? Muito bom, inclusive. Quinto lugar, Deus diz assim: eu sou o dono de todas as coisas. Quinta característica de Deus. Está entendendo já como usar a sua inteligência financeira? Já está entendendo? Não há como você prosperar em finanças se você não tiver do seu lado, ou se você não estiver ao lado de Deus. Na verdade, se você não tiver Deus no seu coração. Porque Deus está dizendo: eu sou todo poderoso. Aí você fala assim: mas não preciso do poder de Deus não. Tudo bem, Deus está livre-arbítrio para você viver a sua vida como você quiser. Mas Deus está dizendo assim: eu sou todo poderoso e eu aviso, eu falo o que me agrada e o que não me agrada. Eu sou juiz, eu sou testemunha. E aí começa a complicar, porque diz assim: eu sou dono de todas as coisas, inclusive de você. O texto fala isso. Deus está dizendo: eu sou dono de tudo. Quinta coisa, agora a sexta é fulminante. Essa sexta não é brinquedo não. Não se assuste, mas é o que o salmista está dizendo. Asaf está dizendo que Deus se apresenta desse jeito. E por último ele fala bem assim: eu não preciso de você. Eita Jesus. Está dito aqui, ó. Se eu tivesse fome, não diria para você. Por que eu não diria para você? Porque o mundo é meu. Olha aí. Deus está dizendo assim: olha, eu não falo para você que eu estou com fome, porque tudo que está aí é meu. Você não tem como me dar nada. Eu não preciso de você, não. Ah, Jesus. E agora, pastor? Só que o salmista não para aqui. Asaf fala, ó, repetindo, vamos comigo assim. Repete comigo assim: Deus é poderoso. Ele fala. Ele é juiz. Ele é testemunha. É dono de tudo. E não precisa de mim. Não precisa. Quem é a pessoa inteligente? A pessoa que compreende isso. Porque se a pessoa compreende isso, toda vez que ela quiser algo para a vida dela, um projeto de reconciliação familiar, um projeto buscando saúde, um projeto buscando equilíbrio, um projeto buscando prosperidade, ela vai buscar isso onde? Em Deus. Porque quem é que tem poder para conceder isso? Quem é dono de tudo? É Deus. E quando Deus fala assim, ó, eu não preciso de você, não é para descartar e dizer assim, ó, então não faça nada por mim. Ele está dizendo assim, olha, o que você faz por mim, eu poderia fazer independente de você. Por isso, você tem que olhar para mim e falar assim, Senhor, eu estou aqui à tua disposição para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, eu sei que o Senhor dá conta de fazer tudo sem mim, mas eu estou aqui à disposição, porque eu preciso do Senhor, eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Então, fala o que é para eu fazer, que eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. E aí, diante desse Deus, vem o salmista e fala assim, dois tipos de pessoas se apresentam. E um tipo de pessoa vai ser despedaçada, e o outro tipo vai ser salva. Quem é o inteligente então agora? É o que se comporta como quem vai ser salvo. Tem gente esperando o Ciro Gomes ser eleito para tirar o nome do SPC. Vai tirar nada. Ele já falou como é que tira o nome do SPC. O sujeito vai no Banco do Brasil, faz um empréstimo no Banco do Brasil para quitar o que está lá no SPC. Aí depois tem que pagar para o Banco do Brasil, tem que pagar para a Caixa. Só mudou o endereço da dívida, não foi? Serviço de proteção. É o Ciro que vai resolver isso, gente? É o Ciro? É nada, o Ciro não resolve não. É muita gente no nome do SPC. É bilhão de dinheiro, milhões de pessoas. E aí, se alguém está com o nome do SPC, Deus é todo poderoso, ele sim é dono de todas as coisas, ele pode trazer uma provisão.
Ele pode trazer a provisão, pode trazer um plano que dê para a pessoa limpar o nome, é possível. Aí o texto fala assim, eu vou começar aqui com quem é o ímpio. Quem é o ímpio aqui? O texto fala bem assim, olha, diante dessa realidade, Deus é todo poderoso, Deus fala, Deus é juiz, Ele é testemunha, Ele é dono de tudo, Ele não precisa de nós. Surge um sujeito que é ímpio, que age com hipocrisia, é hipócrita. O texto fala, do que adianta você ter o texto da minha palavra na tua boca, se o teu comportamento é de quem não acredita, é de quem não crê em mim. O texto está dizendo que tem gente que conhece a verdade, conhece a palavra, até professa a palavra, mas só com a boca, mas a conduta não condiz. Por exemplo, você fala assim, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. O primeiro convite que aparece, você fazer algo para Deus, não, peraí, mas eu não posso não, porque eu tenho outro compromisso. Eu não sei se eu vou ter outro compromisso, eu não sei se... Isso é hipocrisia. Eu digo que minha vida é de Deus, mas quando Deus pede algo para mim, eu vou fazer primeiro o que é meu. O sujeito chegou para Jesus e falou bem assim, Jesus, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu vender ali meu gado, ali que eu estou fazendo os negócios, depois que eu terminar os negócios. O outro, não, eu tenho que enterrar primeiro meu pai e tal. Jesus falou assim, gente, é uma coisa ou outra, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ou você serve a Deus ou serve ao mundo, serve ao que o mundo está oferecendo. Tem gente que confunde esse texto, fala assim, ou serve a Deus ou serve ao dinheiro. Aí não está dizendo que o sujeito não tem que ter dinheiro, não. O que o texto está dizendo é o seguinte, serve a Deus que o dinheiro vem em consequência. Não vai atrás do dinheiro, depois atrás de Deus, não. Segue a Deus primeiro. Hipocrisia, é hipócrita o ímpio. Segundo, o texto fala que ele é desobediente, versículo 17. Ele aborrece a disciplina, desobediente. Quer ir contrário à bênção de Deus? Desobediência, o ímpio é desobediente. Terceiro, o texto fala que ele é cúmplice do mal. Versículo 18, diz o texto, se vê um ladrão, se compraz nele, e aos adúlteros se associa. Você conhece alguém que tem alegria em ver um ladrão, gosta de ladrão? Tem gente assim que gosta de ladrão? Tem um exemplo agora no Brasil, não vou falar muito não, senão vou ser processado. Mas tem gente que gosta, né? Bate no juiz e defende o ladrão. Cada um pensa o que quiser da sua vida, né? Mas está aqui o texto dizendo, cumplicidade, cúmplice do mal. Quarto, o texto fala, é maquiavélico, não só se associa ao ladrão, se compraz, mas solta a boca para o mal e a língua trama enganos. Maquiavélico, o ímpio é maquiavélico, ele fica pensando mal para os outros, tramando mal para os outros, desejando mal para os outros. A nossa prosperidade está ligada à prosperidade de quem está perto da gente. Sabe por quê? Se você for próximo de um lugar onde tem muita gente que não é próximo, Deus está te usando para tornar todo mundo próspero. Então você vai ter que dividir com todo mundo. Então você tem que orar para o seu vizinho ser rico também, porque senão você vai ter que abençoar ele. Sabe aquela história daquele homem que, campeão, por 10 anos seguidos, ele ganhou o prêmio do melhor milho lá da região dele? Aí perguntavam para ele qual o segredo dele. O que ele fazia todo ano? Perto da safra, preparava as melhores sementes e ele doava a semente para os fazendeiros ao redor da fazenda dele. E aí, o que acontecia? Quando o milho dele crescia, você sabe como é que o milho funciona? Aquele cabelinho que sai do milho, o milho solta um pendão em cima, né, do pé de milho, e a espiga de milho solta um cabelinho. Para poder virar um grão dentro do milho, sai o pólen lá daquele espigão e cai no cabelinho. Cada cabelinho que recebe um pólen vira um grão de milho. Então, de onde vinha o pólen para o cabelinho do milho dele? Das fazendas ao redor. Como ele dava semente boa para todo mundo, quando o vento batia, só vinha pólen bom para o milho dele. Então, como é que ele fazia? Ele prosperava e prosperava quem estava ao redor dele, e ele ficava mais próspero ainda. O ímpio é maquiavélico, ele pensa no mal, ele acha que ser melhor é os outros estarem pior. Não é isso não, gente. Bom é todo mundo crescer junto, né?
Bom é todo mundo. Alguém fala assim, pastor, você é comunista, tudo tem que ser igual. Ó, se falar que eu sou comunista, eu vou dizer, sou comunista. Meu padrão é Lago Sul. Todo mundo vai ter uma casa igual aquela do Lago Sul. Não é nivelado por baixo, não é por cima. Vamos todo mundo crescer e ter emprego e ter renda. Isso não é possível, o mundo não suporta não. Os Estados Unidos lá agora estão precisando de trabalhadores. Eles estão precisando de gente para trabalhar, porque não tem mais mão de obra. Lá eles estão precisando de gente, porque a economia começou a crescer e está precisando de gente. Então até que dando um jeito de segurar a economia, porque senão vai gerar inflação. O ímpio, ele maquina o mal. Quinta característica dele, aliás, a quinta, ele é maledicente. Maledicente. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Maledicente. Se o sujeito é maledicente, ele está afastando a bênção da vida dele. Quer ter inteligência financeira? Muda a mentalidade. E como é que eu mudo a mentalidade? Quer ver uma coisa bem interessante? Proíbe na sua casa negativas. Proíbe que se fale coisa negativa. E como é que você proíbe? Cria lá um cofrinho, uma panela, uma latinha que você arrumar. Cada vez que alguém falar uma coisa negativa, tem que colocar dinheiro lá dentro. Tira do bolso e paga uma multa. Falou uma coisa ruim, paga a multa. Eu lá em casa eu fiz um teste assim, eu dei tipo assim, R$20 para cada um, nota de R$2. E aí, a ideia era a seguinte, cada vez que alguém falar algo negativo, multa de R$2, coloca na vasilhinha. No final do mês, quem tiver mais dinheiro consigo, pega tudo que está no pote. Entenderam? Quem é que vai juntar mais dinheiro? Quem menos falar coisa negativa. Porque, gente, a mentalidade da gente muda. Ou a realidade da gente muda quando muda a mentalidade. Por que Jacó prosperou? Porque ele tinha mente próspera. Onde a pessoa via coisa ruim, ele via coisa boa. 2 vendedores de sapatos foram mandados para a Índia para inaugurar lá uma loja de uma grande marca americana. Os 2 desceram lá no mesmo dia, um não sabia que o outro foi, um não sabia que o outro foi. Um desceu e já ligou do aeroporto, estou marcando minha passagem de volta agora para ir, porque aqui não vai vender nada de sapato não. Todo mundo aqui anda descalço, chinelo, não usa sapato não. O outro mal desceu, já foi ligando, manda de navio o sapato para cá, ninguém tem sapato aqui ainda. Qual a diferença de um para o outro? A mentalidade. Onde alguém vê ruim, no outro vê oportunidade. Onde vê ruim, no outro vê oportunidade. É assim. Eu estava falando para meus alunos ontem aqui no Gama, na faculdade, já 10 da noite, faltando 10 para as 10, eles assistindo a aula assim. Eu falei, gente, vai me morder, mano. Você está aqui para aprender ou está aqui para dormir, para ficar cansado? Não dá mais não. Aproveita que veio para estudar e aprende. Quando eu terminei minha faculdade, no último semestre, eu já terminei aprovado em 3 concursos públicos. 2 meses depois, em fevereiro, eu tomei posse já como auditor fiscal do trabalho. Formei em dezembro. Tive que colar grau antecipadamente por causa do emprego. É assim, gente, ó. Agora, a pessoa cria argumento. Aí, por último, a 6ª característica, ele despreza a Deus. Despreza a Deus. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo. O texto está dizendo, o ímpio, o que não prospera, despreza a Deus. 6 características, quais são, pastor? Hipócrita, desobediente, cúmplice do mal, maledicente, maquiavélico e despreza a Deus. Esse Deus, que é poderoso, que fala, que avisa, que é juiz, que é testemunha, que é dono de tudo, que não precisa de nós. Agora, quem é que tem a mentalidade, o fundamento e a fé para a inteligência financeira, para a inteligência de conquista, para a inteligência de prosperidade? Quem é esse? O texto fala, primeiro, no versículo 15, ele é adorador. É um adorador. O que é ser adorador, gente? É reconhecer que Deus é todo-poderoso, é reconhecer que Deus é juiz, é reconhecer que Ele é dono de todas as coisas, mas ao mesmo tempo saber que Ele fala, que Ele é testemunha e que Ele não precisa de mim. Eu é que preciso dEle.
O adorador, a cada segundo, ele se pudesse, falasse: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Então, qual o cabo da ciolo? Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Todo, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo que você está dando glória a Deus, o coração bateu de novo. Glória a Deus. Bateu de novo. Glória a Deus. Bateu, glória a Deus. Glória a Deus. Não vai dar tempo não, né? É glória a Deus o tempo inteiro. Porque ele sabe que Deus está cuidando. Ele é adorador. Quem tem inteligência financeira é um adorador. Ele reconhece que vem de Deus a bênção. E Deus dá a bênção suficiente, necessária. Segundo, o texto diz: ele é fiel. Começa no 15. Ele é fiel. Não importa o que aconteça, ele tem uma aliança com Deus. E ele não deixa de cumprir a aliança com Deus. Primeiro ele cumpre a aliança com Deus, não tem cansaço para ele. O dia de trabalho pode ser pesado, mas ele fez uma aliança de estar na igreja em todos os cultos, ele vai estar no culto. Ele fez uma aliança para estar na oração, 5 da manhã, 6 da manhã. Ele vai estar orando. Ele fez um propósito de orar às 3 da madrugada, de visitar, ele vai estar fazendo isso. Ele fez um propósito de dizer sempre sim para Deus, ele vai cumprir isso, isso é fidelidade. Inteligência financeira é a inteligência do fiel. Terceiro, ele é submisso. Ele se submete. Submeter-se é aceitar o comando que vem e que contraria a minha vontade. Eu só sou submisso quando o que me mandam fazer é algo que eu não faria, mas como eu respeito quem me mandou fazer, eu vou e faço. Então quando Deus me fala algo, eu respeito Deus. Deus é meu Pai, Deus é meu juiz, Deus é o meu Senhor. Quando Ele fala, eu vou fazer, por mais que aquilo contraria a minha vontade. Domingo passado, de manhã, 7 da manhã, eu estava numa palestra para os discípulos, aí, numa reunião dos discípulos, lá no discipulado, e eu preguei Isaías 65. Aí lá em Isaías 65, Deus fala bem assim: vocês que seguem a deusa sorte e o Deus destino, deusa sorte não, desculpa, a deusa fortuna e o Deus destino, vocês vão se decepcionar. E eu falei isso de manhã cedo. Quando foi na hora do ofertório na igreja, o pastor deu uma palavra, e uma palavra muito específica para ele, e ele ficou todo enrolado. Ele tinha separado a oferta dele, e de repente ele sentiu que a oferta não era aquela, era outra que estava no carro. Eu vou buscar, não vou buscar, vou buscar, não vou buscar. Aí o pastor falou uma palavra específica, ele falou: eu acho que é coisa da minha cabeça. E Deus está falando, o pastor falava assim: é Deus quem vai te dar essa bênção, então pode semear a sua semente, porque Deus vai entregar a sua bênção na sua mão. Eu falei: será que é coisa da minha cabeça? Aí na cabeça dele veio assim: ou eu vou seguir a deusa fortuna e o Deus destino. Quer dizer, 7 da manhã tomou uma palavra na cabeça. Quando foi 10h30, outra palavra. Ele não teve jeito, foi lá e entregou a oferta dele. Aí estava me contando a resposta que Deus já deu para ele, em razão da oferta que entregou. Porque aquele que vai ser abençoado, que vai ser salvo, ele é submisso, ele ouve a palavra e cumpre. Quarto, ele é intercessor. Ele não pede só para ele pede para os outros. Ele decide ser, o que eu já falei aqui, em vez de ser caixa d'água, que só recebe bênção, ele prefere ser torneira, quer receber para ele e abençoa a vida de outros. Ele pede para Deus pelos outros. Ele pede para que Deus abençoe quem está ao redor também. Ele não quer a bênção sozinho. Quinto, ele é grato. Ele agradece. Ele reconhece a Deus e ele agradece com atitude. Porque uma coisa é eu agradecer a você e falar assim: oh, muito obrigado por você ter lavado o meu carro. Outra coisa é eu te entregar um valor e falar: está aqui, ó, como retribuição pelo que você fez pelo meu carro. Ó, está aqui, eu vou lavar seu carro também. Vamos lá que eu vou lavar o seu agora. Uma coisa é a gratidão de palavra, outra é de atitude. O fiel, aquele que tem a mentalidade, aquele que tem um fundamento, aquele que tem fé para a inteligência financeira, para prosperar, ele é grato. E por último, o texto fala que é servo. É o último versículo, versículo 23. O que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Ele é servo. Ele prepara o caminho. Ele trabalha para Deus. Ele prepara o caminho, ele prepara aquilo que Deus pede para que ele faça, ele vai e faça, ele vai e faz, ele serve ao Senhor.
Então qual é a conduta que está aqui nesse salmo que fala daquele que vai prosperar, daquele que vai ver a salvação de Deus, a salvação completa em todas as áreas? Não é só a salvação, aqui não é só a salvação da vida eterna, porque quando Deus se apresenta e fala assim, eu sou todo poderoso, Ele está dizendo, eu posso resolver qualquer coisa. Quando Ele diz assim, ó, eu sou juiz, eu julgo qualquer situação. Quando Ele diz, eu sou dono de todas as coisas, o que Ele está dizendo? Quem caminha comigo vai receber todas as coisas. Quais são as 6 características então daquele que vai ser salvo? Ele é adorador, é fiel, é submisso, é intercessor, é grato e é servo. Amém? Então diga assim comigo, eu reconheço que o meu Deus é poderoso, Ele fala, é juiz, é testemunha, é dono de todas as coisas e não precisa de mim. Na minha vida, Ele não vai encontrar hipocrisia, desobediência, cumplicidade com o mal, maledicência, maldade, nem desprezo. Na minha vida, o Senhor vai encontrar um adorador, fiel, submisso, intercessor, grato e servo. Amém? Isso é a verdade do Senhor. Usando as 3 palavras desse congresso, quer um fundamento para a sua vida, um fundamento são? Então aprenda, ou lembre hoje, não pode ter hipocrisia. Eu não posso só servir falando, eu não posso ser crente só de palavra, eu tenho que ser crente de atitude. Não pode haver desobediência. Quando Deus falar comigo, eu vou seguir a palavra dEle. Não pode haver cumplicidade com o mal. Onde tiver o mal, eu não estou ali. Não pode haver maledicência na minha vida. Às vezes maledicência é bem tão sutil. Hoje já está tarde, eu tenho que ir para casa. Eu também, está tarde para mim também, nós vamos ter que ir para casa, todos nós. Mas graças a Deus, Deus nos está dando essa oportunidade de estarmos aqui hoje, estarmos na casa dEle. Tira desse fundamento o mal. Não podemos ser maquiavélicos, nunca pensar o mal, nem falar o mal. Sempre profetizar o bem. Vida e morte estão no poder da língua. A gente tem que profetizar a vida. Deus colocou na nossa boca um rio de águas vivas. E nesse fundamento não se pode desprezar Deus. Mentalidade. Que mentalidade você tem que ter? A mentalidade do adorador, a mentalidade do fiel, a mentalidade do submisso, do intercessor, do grato, do servo. E quanto à fé? Olha qual é a sua fé. Meu Deus é poderoso, meu Deus fala, meu Deus é juiz, meu Deus é testemunha, meu Deus é dono de todas as coisas. Ele não precisa de mim, mas fez de mim seu filho. Nós somos filhos dele. Curva sua cabeça no seu lugar, de fazer uma oração por você nessa noite. Pai querido, eu sei que com palavras eu não tenho como convencer nenhuma pessoa neste lugar. Talvez com meu exemplo também não conseguiria convencer. Talvez com testemunho não conseguiria convencer. Mas o Senhor pode falar com um sussurro no ouvido dos teus filhos e tocar os seus corações. E tocando o coração de cada um aqui, o Senhor pode revelar qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu não sei o que o Senhor quer especificamente de cada pessoa neste lugar, mas eu sei que se eles vieram aqui, o Senhor tem um propósito nisso. E eu ouvi nessa palavra nessa noite, o Senhor não está confrontando-os para dizer que eles não vão receber a tua bênção, pelo contrário.
A tua palavra diz que aquele que te procura te encontra. E aquele que te busca de todo o coração te acha. E eu sei que nessa noite os teus filhos te encontraram neste lugar. E o Senhor está dizendo para cada um deles: filho, filha, eu sou poderoso. Não importa o tamanho do desafio que cada um está passando, eu sei, Senhor. A tua palavra para cada um é que o Senhor é poderoso, que o Senhor já falou, o Senhor já determinou, e o Senhor é juiz, o Senhor julga e é testemunha do que está acontecendo. E toda a terra te pertence, tudo é teu. Eu não sei qual a necessidade, Senhor, de cada um dos teus filhos, mas eu sei que essa noite o Senhor pode suprir cada uma delas. O Senhor pode trazer a resposta, o Senhor pode decretar a vitória, o Senhor pode sentenciar hoje, Senhor, a favor dos teus filhos. E o meu clamor a Ti nessa noite é que o Senhor possa estar fazendo esse milagre, que o Senhor possa estar realizando o impossível, o sobrenatural, mas ao mesmo tempo que o coração de cada um aqui, Senhor, seja coração adorador, seja coração fiel, submisso, intercessor, grato e servo. Toca os nossos corações hoje, Senhor, para nos fazer compreender que quando o Senhor chama para um congresso como esse, um seminário como esse, para que a tua palavra seja pregada, para que as pessoas venham te adorar, é porque o Senhor quer fazer uma revolução. O Senhor quer fazer algo novo, algo diferente. E eu sei, Senhor, que nessa noite o Senhor está fazendo. A mudança começa com a transformação da nossa mentalidade. Quando o nosso fundamento passa a ser a tua palavra, e quando nós agimos em fé, Senhor, e esse é o tema desse seminário. Seminário de quem tem uma mentalidade diferente, está baseado num fundamento diferente e age com a atitude de quem tem fé. Por isso hoje eu te peço, revela a cada um dos teus filhos, que atitude é essa? Ter vindo aqui essa noite, Senhor, atendendo a um convite teu, foi para ouvir a tua voz, que hoje responde que o Senhor tem poder para resolver todas as coisas. O Senhor é quem decreta todas as coisas quando o Senhor fala. O Senhor é juiz e testemunha para realizar o decreto de vitória, para trazer um tempo novo, para aceitar o arrependimento. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se nós agimos como ímpios, se fomos hipócritas, maquiavélicos, desobedientes, cúmplices do mal, maledicentes, ou de alguma maneira desprezamos a Ti. Perdoa-nos hoje, pela Tua misericórdia, Senhor, e dá-nos uma oportunidade nova, de podermos estar diante de Ti como filhos amados, que vão experimentar a bênção e a resposta do Pai. Põe sua mão no coração, Senhor, transforma este coração na sede do Teu poder aqui na terra, na sede da Tua unção aqui na terra. Que, Pai, neste lugar se levantem profetas da vitória, da sanidade, profetas da prosperidade, profetas da comunhão, profetas, Senhor amado, de um tempo em que o Senhor age e que nós reconhecemos e glorificamos. Queremos te agradecer pelo que o Senhor já fez, crendo que o Senhor é quem tem nos dado todas as coisas. Que a tua bênção seja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluias. Amém.